Ser cheio do Espírito Santo, na Bíblia, não é algo teologicamente difícil. É algo claro e objetivo nas Sagradas Escrituras, o ensino sobre ser cheio do Espírito Santo. Mas, quando nós falamos de levar esse ensino para a prática, é aí que as coisas apertam. Porque o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, nos dá esse ensino sobre ser cheio do Espírito Santo, mais especificamente no versículo 18, texto conhecidíssimo, onde ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqui o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar que nós não devemos entregar a nossa vida ao domínio do álcool. Não, porque todas as outras áreas da nossa vida serão dominadas, nossa mente, até mesmo nosso corpo. Nós não conseguimos ficar em pé quando a pessoa está embriagada. Quando se está embriagado, nós não temos domínio do nosso equilíbrio. Mas o apóstolo Paulo diz: entregue a sua vida ao domínio do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Talvez muitas pessoas pensem que ser cheio do Espírito Santo é só as manifestações, principalmente na hora do culto. Ser cheio do Espírito Santo é aquela pessoa que tem muitas manifestações espirituais, visões. Ser cheio do Espírito Santo é isso. Não é isso que está escrito aqui em Efésios capítulo 5, onde está o texto sobre ser cheio do Espírito Santo. No contexto desse texto, nós vemos várias orientações do apóstolo Paulo sobre prática de vida diária. Ele fala sobre culto, ele fala que nós devemos estar entre nós cantando salmos, hinos e cânticos espirituais no momento da nossa reunião, sim. Mas todos os outros conselhos que o apóstolo Paulo dá é sobre a nossa vida diária. E ele já começa no versículo 1, levando a régua lá no alto. Ele vai dizer o seguinte, olha, primeiro versículo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aqui já é o primeiro passo de quem quer ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque a nossa vida deve ser como um altar de adoração a Deus. Precisa estar, como Elias fez lá no monte, quando ele estava desafiando os profetas de Baal e de Azera. Ele restaurou o altar, colocou o altar em ordem para que aí sim o sacrifício pudesse ser oferecido a Deus, a oração pudesse ser feita a Deus e pudesse ser feito de forma agradável. Para que possamos ser cheios do Espírito Santo, a nossa vida tem que estar de forma agradável. Com isso, as nossas ações é que resplandecem se a nossa vida está de forma agradável a Deus ou não. E ele continua dando alguns versículos. O versículo 2 ele vai dizer, andar em amor, como também Cristo nos amou. Viver uma vida cheia do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, digo novamente, é viver uma vida resplandecendo o caráter de Deus, as ações de Deus. E como eu posso ser imitador de Deus como filho amado? É lógico que não é nos atributos incomunicáveis de Deus, que a onisciência, onipresença, onipotência, eternidade, não. Isso são atributos exclusivos de Deus. Mas eu posso imitar ao Senhor nos seus atributos comunicáveis, que é compaixão, amor, misericórdia, bondade. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizendo, logo depois de dizer isso, ele vai dizer, olha, andai em amor, porque amor é um atributo que Deus nos comunicou, e isso eu consigo fazer. Eu consigo amar o meu próximo como a mim mesmo, porque é uma ordem que Deus nos dá. E quem está cheio do Espírito Santo deve viver desta forma. Uma vida amando como Cristo amou. Não é fácil, não é algo simples de ser colocado em prática. O ensino é claro, objetivo, mas a prática desse ensino exigirá tudo de nós. E é de fundamental importância. Nossa vida espiritual depende de que se nós estamos cheios do Espírito Santo ou não. O apóstolo Paulo continua dando alguns conselhos. E aqui, a partir do versículo 13, ele fala, ó, a prostituição, a impureza, a avareza, nem ainda se nomeiem. Olha só, o nível que nós devemos viver. Um nível de santidade, de pureza diante de Deus. Nós precisamos viver para ter uma vida cheia do Espírito Santo. Nós não devemos nem nomear essas coisas, nem pronunciar palavras tulas, algo que não provém ao Senhor. É aquilo que o apóstolo Paulo explica em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Então, tudo em mim deve refletir a pessoa do Espírito Santo. O apóstolo Paulo está dizendo para mim ser imitador de Deus em seus atributos comunicáveis. E isso vai muito além dessas manifestações que nós vemos no culto. Vai muito além da manifestação dos dons. Eu não estou descartando isso de forma alguma. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é usada pelo Espírito Santo em benefício da igreja, porque os dons nos foi dado para o benefício do corpo de Cristo. E manifestar esses dons é a atuação do Espírito Santo, mas
se levar uma vida cheia do Espírito Santo não se resume só a isso. Não se resume só a milagres. Não se resume a somente pregações poderosas, pregações bem-sucedidas aos olhos humanos, né? Porque nem sempre aquilo que nós achamos sucesso, Deus acha sucesso. Então aqui o apóstolo Paulo continua dando algumas orientações que não tem nada místico, não tem nada de oculto, nada de exclusivo, nada disso. O apóstolo Paulo continua dizendo, no versículo 4, nem torpeza, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis que nenhum fornicador, impuro, avarento, que é idólatra, se você é um avarento, você idolatra o dinheiro, então isso é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O apóstolo Paulo segue dando conselhos de vida prática para que nós tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo. Não tem macete, não tem atalho, não tem meia lua para baixo e bolinha. Nós devemos viver uma vida agradável ao Senhor, para que assim nós nos enchamos do Espírito Santo a cada dia mais, vivamos uma vida cheia com o Espírito Santo. A partir do versículo 15, para a gente chegar no versículo 18 e encerrarmos, o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais. Prestem atenção na forma que vocês estão vivendo. Não como tolos, mas como sábios. Viver uma vida de sabedoria é uma vida agradável a Deus. Isso faz com que o Senhor se aproxime de nós. É como o apóstolo Tiago diz: aproxime, chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós outros. O que o Tiago está ensinando? Vivam uma vida de santidade, de pureza. Se acheguem ao Senhor abandonando o pecado, e ele vai se achegar a vós. E quando eu vivo uma vida digna diante do Senhor, eu estou apto, eu estou propício à presença do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Vede prudentemente como andais, não como a tolos, mas como a sábios. Versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que eu faço com o meu tempo interfere se eu estou cheio do Espírito Santo ou não. Quando eu tenho um tempo livre, o que eu faço com esse tempo? Eu uso ele de forma tola ou uso ele de forma sábia? Eu cresço na graça, no conhecimento ou cresço nas utilizações do entretenimento? É simples, irmão. Talvez as pessoas venham nesse vídeo achando que vai encontrar um macete para ser cheio do Espírito Santo, mas não existe macete, é isso aqui, tá claro. A Bíblia ensina que para ser cheio do Espírito Santo tem toda essa pedagogia aqui de como nós devemos viver uma vida santa diante de Deus, para que nos tornamos uma habitação agradável a Deus e vivamos essa vida cheia do Espírito Santo. Então, a utilização do meu tempo, se eu estou utilizando de forma tola ou de forma sábia, vai impactar na minha vida cheia do Espírito Santo ou não. Versículo 17, ele vai dizer: não sejam insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Em cada momento da minha vida, na utilização do meu tempo, eu devo compreender qual é a vontade de Deus naquele específico momento. Se eu estou com um tempo livre, qual é a vontade do Senhor para que eu utilize o meu tempo? Olha, eu posso interceder por alguém, eu posso orar pela vida de alguém, eu posso ler as escrituras, eu posso visitar alguém que precisa de uma visita, eu posso ligar, já que eu estou com o telefone na mão quase 24 horas por dia, eu posso mandar uma mensagem. Eu posso manifestar o bem, eu posso imitar o Senhor, como o apóstolo Paulo diz no versículo 1. Posso imitar a Cristo fazendo o bem. Essa é a vontade do Senhor, que nós devemos amar o próximo como nós. E entender a vontade do Senhor não é aquela coisa também que você deve fazer um jejum totalmente diferenciado para tentar descobrir e o Senhor te falar audivelmente qual é a vontade dele. Não, a vontade dele está aqui. A vontade do Senhor é Bíblia, é ler e compreender. Em determinados momentos da vida em que nós vamos tomar algumas ações, algumas atitudes, nesse momento, Deus tem uma vontade para cada atitude nossa. Para cada atitude que você for tomar, Deus tem uma vontade, porque nós devemos imitá-lo. Então, a vontade do Senhor deve prevalecer em cada momento, em cada circunstância da nossa vida. Versículo 18 e terminamos. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tem diversos outros conselhos aqui sobre como o marido deve amar a esposa, como a esposa deve amar o seu marido, como os filhos devem obedecer aos pais, como os pais devem criar os filhos. E dentro desse capítulo nós não vimos nada de muito místico, muito sobrenatural, entre aspas, né? É só prática de vida diária, sendo um representante de Deus, um representante da terceira pessoa da Trindade, um representante de Jesus, através das nossas
obras através da nossa vida. Porque vivendo assim, orando, vivendo uma vida de pureza, de santidade, de justiça, de bondade, de amor, demonstraremos que assim nós estamos cheios do Espírito Santo. Não tem macete, não tem estratégia diferenciada, não tem uma sabedoria oculta, milenar, não sei o quê. Não, é básico, é objetivo. Mas praticar, eu sei que não é tão simples assim. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, com sua família, com aquele que precisa ser cheio do Espírito Santo ou para aquele que acha que ser cheio do Espírito Santo é só tribelique, choro, lágrima, grito. Mas não é não. Não é isso. Ser cheio do Espírito Santo é viver como Deus viveria. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, se inscreve no nosso canal, deixa aqui o seu joinha, deixe seu comentário e eu te espero aqui no nosso próximo vídeo.